A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando aí prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E nesta semana vamos estudar aí a lição de número 6, que tem como título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. A síntese da lição, queridos, destaca que a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Aqui, logo na introdução, queridos, a igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Nesta lição veremos por que os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura. Observamos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então, quero te convidar, meu irmão e minha irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, queridos. Essa agenda de leitura serve como uma preparação, como um devocional para a lição que vamos estudar nesse próximo final de semana. E para dar início, queridos, a agenda de leitura de segunda-feira, 3 de maio de 2021, tem como título O que se alimenta de leite é menino. O texto bíblico encontra na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Queridos, menino aqui é qualificação da imaturidade cristã. A criança geralmente tem pouco discernimento e autodisciplina. Precisa ouvir não constantemente para poder vir a entender. O crente maduro está apto a saber a diferença entre o bem e o mal e controlar os seus apetites pecaminosos. Já o crente imaturo, o menino, como destaca a passagem de hoje, queridos, não consegue. O apóstolo Paulo afirma que, devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã, e muitos dos desejos carnais ainda dominavam suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais, e como consequência tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, queridos, atualmente, muitos se comportam da mesma maneira, sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados aí por qualquer vento de doutrina. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. No entanto, queridos, eles estavam aí equivocados. Paulo os chama de crianças na fé, meninos na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Por isso, sempre há necessidade de cuidados especiais. A maneira como Paulo fala na carta demonstra esse cuidado. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas
E geralmente, queridos, distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Deus abençoe a sua vida. E uma ótima segunda-feira a todos.